Olá, seja bem-vindo ao Alterações Mediáticas, podcast do Página 1, sobre os estranhos fenómenos que afetam o mundo anteriormente conhecido como jornalismo. E começo hoje este episódio com uma nota para lamentar a trágica morte de Diogo Jota e André Silva e também lamentar aquilo que é o jornalismo abutre que tem sido feito por alguns órgãos de comunicação social relativamente a esta tragédia. É de facto um fenómeno que preferia não existisse, este tipo de cobertura mediática de uma tragédia com câmaras apontadas constantemente para familiares e amigos destes dois jogadores e de facto um desrespeito total pela dor que estão a sentir e pela memória dos dois jogadores. Portanto, deixo aqui estas duas notas neste início deste episódio. Avançando para os temas que trago aqui hoje, fenómenos bizarros que afetam o mundo anteriormente conhecido como jornalismo. Começo por aquilo que é, de novo, a cobertura que está a ser feita dos problemas e da crise que afetam a dona das revistas Visão e Exame, a Trusting News. Ora, há aqui notícias que tentam de novo mandar as culpas para cima do administrador de insolvência, que nada tem a ver com a crise em que mergulhou esta empresa de Luís Delgado, e as notícias dão conta erradamente que André Paes propôs a liquidação da Trusting News. Ora, não sei se alguns órgãos de comunicação social mal guiados por certas fontes ou simplesmente por desconhecimento estão aqui a tentar atirar as culpas para o administrador de insolvência. Acontece que o administrador de insolvência nesta altura é um observador que fiscaliza também aquilo que é a ação da gestão da empresa, visto que a gestão voltou para as mãos de Luís Delgado, o que muitos não compreendem, naturalmente, dado que Luís Delgado está a cumprir uma pena suspensa de 5 anos pelo crime de abuso de confiança fiscal na forma agravada. Mas, de facto, aqui há algumas notícias a dizer erradamente que o administrador de insolvência propôs a liquidação da Trusting News. Na realidade, o que André Paes, o administrador de insolvência, fez foi um relatório a que está obrigado a fazer, é uma das suas incumbências, um relatório em que refere que as condições que foram impostas pelos credores, nomeadamente a Autoridade Tributária e a Segurança Social, para que fosse aprovado o plano de insolvência proposto por Luís Delgado, essas condições foram quebradas e, portanto, as condições não se verificando, há que avançar para aquilo que será o fecho da empresa. Outra questão que também está aqui em causa é o facto deste plano de insolvência não ter sido ainda homologado pela juíza que está a tomar conta deste processo, tal como o Página 1 também já explicou várias vezes, numa notícia anterior, uma análise anterior que publicámos. De facto, este plano foi aprovado pelos credores, com algumas condições, nomeadamente não haver criação de nova dívida, o que não se verificou, porque de facto há nova dívida criada, nomeadamente junto dos trabalhadores, por não estarem todos os salários pagos, e, por outro lado, não estarem a ser cumpridos os pagamentos todos dos planos prestacionais, nomeadamente à Segurança Social. Ora, não havendo estas condições cumpridas, há de facto aqui um relatório e uma necessidade de André Paes indicar isso precisamente aos credores, faz parte das suas incumbências. Isso não significa que seja ele que está a propor qualquer tipo de liquidação. Por outro lado, este plano também não foi ainda homologado pela juíza, portanto, este é um caso que ainda está em desenvolvimento e vamos ter de aguardar para perceber também de que forma é que a juíza vai concluir este processo de insolvência. Num outro caso que trago aqui hoje, venho trazer um novo estudo que a Lusa veio divulgar. Todos nós sabemos o que é que pode acontecer com estudos divulgados pela Lusa, recordamos-nos todos, os leitores do Página 1 certamente se recordam do célebre estudo do Instituto Superior Técnico, ou melhor, daquele esboço embrionário, mas voltando aqui, este estudo
a Lusa publicou umas conclusões de um estudo de uma investigadora do ISCTE que concluiu que as pessoas mais religiosas ou com ideologia de direita são aquelas que são mais propensas à desinformação sobre saúde e também aquelas que são mais propensas a aderir a terapias de medicina não clássica ou medicina não convencional ou medicina alternativa, como dependendo daquilo que se queira chamar. Ora, há aqui este fenómeno bizarro em que a Lusa se esqueceu de colocar em contexto nesta notícia que nos últimos anos foram classificadas como sendo desinformação muitas informações verdadeiras, nomeadamente sobre a pandemia. E também esqueceu-se de colocar que foram censurados cientistas de topo a nível global, incluindo prémios Nobel, apesar de terem razão e estarem certos. Portanto, há aqui este fenómeno bizarro que a Lusa, de facto, divulga estas conclusões deste estudo sem colocar qualquer contexto, sem colocar qualquer tipo de informação que permita aos leitores compreender que há aqui situações que, de facto, vale a pena ter em conta. Nomeadamente, e dou um exemplo, foi classificado como teoria da conspiração a tese que foi colocada desde o início da pandemia de Covid-19 por reputados cientistas a nível global, de que a origem da pandemia teria muito provavelmente sido uma fuga de laboratório. Ora, hoje é a tese, sem dúvida, mais aquela que está na mesa como sendo a mais provável, é aquela que será, em termos mais racionais, aquela que terá tido, de facto, a origem desta pandemia. No entanto, foi classificada como teoria da conspiração e, portanto, era importante que os leitores da Lusa tivessem acesso a este tipo de contexto para não saírem desta notícia um bocadinho desinformados. E, portanto, valeria a pena a Lusa ter feito jornalismo e ter colocado também este tipo de informação. Por falar aqui em informação e também sobre jornalismo sensacionalista, vale a pena olhar para a forma como tem sido feita a cobertura da onda de calor que afetou Portugal e que tem afetado vários países na Europa, para relatar aquilo que é o fenómeno bizarro que aconteceu com os mapas meteorológicos, em que alguns órgãos de comunicação social têm apresentado o mapa de Portugal com tons de vermelho e negro, e nem o Oceano Atlântico escapa, aparece a laranja, só aquela zona mais costeira é que aparece a amarelo, mas de resto não se percebe por que motivo é que há esta necessidade de fazer jornalismo sensacionalista, meter medo às pessoas, é um jornalismo de medo extremo para, de facto, fazer passar a informação de que se está a viver uma onda de calor e que as temperaturas estão elevadas. Ora, não há necessidade de fazer esse tipo de sensacionalismo e é pena que, para atrair cliques, se transforme o mapa de Portugal de metade do país a negro apenas para tentar ter mais audiência. Por outro lado, também algumas notícias acabam por não ser totalmente, digamos assim, neutras ou isentas na forma como divulgam algumas tragédias que ocorrem e que ocorreram nesta última onda de calor. É o caso do JN, que deu conta de uma notícia de que um menino de 2 anos morreu no carro durante uma onda de calor, e isto ocorreu em Espanha. Ora, dá a ideia de que o menino morreu devido à onda de calor, quando na realidade se tratou de um caso de evidente crime ou negligência, visto que o menino nunca poderia ter sido fechado num carro perante tanto tempo e perante um calor. Por outro lado, também os mídia continuam a difundir aquilo que são as informações da DGS relativamente às mortes em excesso nesta onda de calor, omitindo que as pessoas mais vulneráveis acabam por poder ser afetadas quando há aqueles fenómenos extremos de temperatura, seja de calor, seja de frio, sendo que não morrem de frio nem de calor em geral, morrem de pobreza
abandono, negligência e muitos outros fatores, nomeadamente falta de prevenção, desidratação, etc., mas não devido diretamente às temperaturas ou àquilo que são os fenómenos meteorológicos. Infelizmente, em termos de jornalismo, há esta falta de isenção e esta falta de capacidade de colocar os factos todos, recorre-se àquilo que é apenas fazer um copy-paste das informações da DGS, o que não é correto, tal como acontece em muitas outras situações com organismos do Estado ou organismos públicos. Os jornalistas e os órgãos de comunicação social devem sempre fazer dar um contexto, dar background e dar as notícias da forma mais factual e isenta possível. Ora, difundir informações, seja de que organismo for, seja de que entidade for, seja de que governo for, sem um tratamento jornalístico, isso não é fazer jornalismo, isso é fazer apenas um trabalho de comunicação e relações públicas. E por falar aqui também nos mídia, vale a pena chamar a atenção para a BBC que de facto teve aqui 2 fenómenos bizarros recentemente. Um deles ocorreu com uma pivô que acabou por se tornar viral por corrigir uma informação que vinha no teleponto, uma informação que falava sobre pessoas grávidas e esta pivô acabou por corrigir para mulheres grávidas. Ora, algo que seria aquilo que é o sensato, o normal, em 2025 torna-se viral por ser considerado algo que é fora do comum. Ora, enfim, já chegámos a este ponto em que, de facto, a linguagem se torna uma arma, digamos assim, em que vemos cada vez mais a palavra mulher a ser erradicada, nomeadamente em alguns mídia. Esta jornalista foi amplamente aplaudida e, de facto, a própria BBC deu o seu apoio a esta pivô, a esta apresentadora, por ter, de facto, corrigido o teleponto que indicava pessoas grávidas em vez de mulheres grávidas. E como sabemos, infelizmente, pessoas que tentam hoje em dia defender os direitos das mulheres são muitas vezes perseguidas e são alvo de bullying por serem chamadas de transfóbicas ou de estarem contra a comunidade trans, o que é obviamente errado. Também aqui uma outra nota para referir que a BBC acabou por fazer um acordo num outro caso, fez aqui um acordo devido a um processo em que era acusada de difamação. Em causa está uma situação que ocorreu em que, de facto, envolve o assassinato de uma rapariga em janeiro de 2022 e, na altura, o seu companheiro, o seu namorado, veio fazer uma declaração e num programa da BBC um jornalista acusou Ryan Case, o companheiro da vítima, de estar a querer incitar ao ódio contra imigrantes por, de facto, este crime ter sido cometido por um estrangeiro. Ora, Ryan Case processou a BBC por comentários difamatórios. A BBC chegou agora a um acordo e admitiu que, de facto, não havia qualquer substância para ter sido difamado em direto num programa naquilo que era o seu direito a ser uma voz e a defender aquilo que era a dor da família da vítima. E agora Ryan Case veio fazer um novo statement, uma nova declaração, depois deste acordo com a BBC, em que veio dizer que, de facto, as vítimas merecem ser ouvidas, sem haver julgamento ou críticas, isto em nome também da verdade, da decência e da justiça, e Ryan Case que disse que vai ser agora uma voz para defender mudanças necessárias no país, para que haja mais segurança, mas também para que as famílias das vítimas possam falar sem censura,
censura, sem bullying e sem serem alvo de qualquer tipo de cancelamento. E, de facto, é uma situação que temos assistido numa sociedade muito polarizada. Hoje em dia há certos temas que se tornam tabu e que, de facto, as pessoas, quando procuram falar e expressar-se, são muitas vezes alvo de bullying, de perseguição, de crítica, julgamento, e, de facto, vive-se uma situação de censura inédita na Europa. E em relação a certos temas e a vários temas, a imigração infelizmente tem sido um deles, o que não abona nem a favor daquilo que é um entendimento racional e de bom senso em torno da discussão pública de certos temas, mas é algo que é obviamente inaceitável naquilo que são sociedades democráticas, em que de facto as pessoas, e neste caso familiares de uma vítima de um crime violento, não poderem expressar-se sem que isso levante de facto e que as coloque na mira de comentadores implacáveis nas televisões e que de facto não admitem que possa haver sequer uma referência ao facto de que aquela vítima foi morta por uma pessoa de outra nacionalidade e, portanto, uma pessoa estrangeira. E hoje fico por aqui, são vários os temas que trouxe a este episódio. Mais uma vez aproveito para agradecer que esteja aí e que esteja a ouvir. Volto em breve com mais fenómenos bizarros que afetam o mundo anteriormente conhecido como jornalismo. Muito obrigada por ter estado aí e até breve.